Essa história aconteceu em Flushing, Queens, New York. Para aqueles que estão familiarizados com o local, é a casa entre o grande cemitério e a faculdade Queens. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu morava em uma casa bem legal. Tinha 3 quartos, uma cozinha e um sótão por apenas R$ 1.300 por mês. Para todos aqueles ouvindo que alugam ou já alugaram alguma casa, sabem que é um negócio bem interessante. Um grande cemitério ficava a 6 ou 7 quadras dali, mas não tem muito a ver com a minha história. Bem, eu acho. Depois de transferir todas as minhas coisas para a casa nova, comecei a explorar. Todos os quartos, todos os cantos e recantos e tudo mais. Notei que o quarto que escolhi para mim tinha um pequeno pedaço de papel acima da porta. Tinha sido colado na parede entre o topo da porta e o teto. Tudo que esteve no papel eram algumas letras em chinês. Bem, eu tenho descendência chinesa, mas não consigo ler chinês, nem que a vaca tussa. Então não fazia ideia do que aquilo dizia. Mas já tinha visto aquele tipo de papel antes em algum lugar. Basicamente, existem tradições antigas sobre monstros, normalmente vampiros, que têm um pedaço de papel preso em sua cabeça, chapéu ou qualquer tipo de coisa. Ponha no Google Chinese Vampires e dê uma olhada nas imagens. Mais ou menos assim que o papel acima da porta se parecia. Perguntei para a senhora sobre aquilo. Ela disse que o último cara que tinha alugado a casa era muito supersticioso, por isso deixei lá. Entretanto, não tirei o papel de lá porque... Sério, quem é que quer mexer com esse tipo de coisa? Meu quarto tinha um closet bem fundo. Era apertado, mas precisava dar uns 4 a 5 passos para chegar no final. Depois de olhar meu quarto, fui para o sótão. A senhoria me dissera anteriormente para não deixar ninguém dormir no sótão. Se isso tem a ver ou não com a minha história, você que vai decidir. Ela disse que fica extremamente quente no verão. Eu tinha um quarto, minha mãe tinha outro. Então não fazia muita diferença. Fui até o andar de cima para o sótão de 2 peças. A porta entre os dois tinha sido removida. A primeira peça não tinha nada, mas a segunda, um sofá bem no meio. Não havia nada em volta, sem mesas, lâmpadas, luminárias ou qualquer outra coisa. Apenas um sofá branco e sujo no meio da peça. Decidi não mexer naquele sofá, nem sentar, porque... Sério, você se jogaria no sofá que o último indivíduo deixou para trás? Nojento. Tudo tinha sido resolvido. Eu já começava a me sentir em casa. Alguns meses se passaram e coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ficava acordado até muito tarde, a maioria das vezes no meu notebook enquanto sentado na cama. Em algumas noites aleatórias, a porta do meu closet se abria sozinha. Não daquele jeito bizarro como nos filmes de terror, fazendo aquele crack. Digo, como se alguém tivesse aberta com força. A primeira vez que aconteceu, quase me caguei de medo. Minha cama fica de frente para o closet. Então olhei para lá, assustado pra caralho, e vi... nada. A porta do closet estava apenas encostada na parede, com nada a não ser da escuridão no closet. Não havia olhos demoníacos, nenhum vulto, só a escuridão. Me levantei, fechei a porta e voltei para o meu notebook. Isso começou a acontecer com mais frequência. E como tinha um ventilador de janela instalado no quarto, achei que era apenas uma corrente de ar muito forte. O fato de não conseguir fechar a porta até o fim sustentava minha teoria. O mecanismo de tranca teria prevenido que se abrisse daquele jeito. Enquanto escrevo isso, percebo que deveria ter apenas colocado algo pesado em frente à porta. Tanto faz. Falei sobre para minha mãe e me desculpei pelo barulho no meio da noite, mas ela disse que não ouviu nada. Eu achei muito estranho, pois a porta batia com uma força na parede, com um estrondo enorme. Não sei nem explicar como ela não ouviu. Mais ou menos 6 meses depois de termos nos mudado para lá, resolvemos nos mudar para outro lugar.
Descobrimos o apartamento mais barato, porém menor, e decidimos que era melhor para nós. Um amigo meu trabalha com uma companhia de mudança, então entramos em contato com ele e ele contratou alguns trabalhadores para nos ajudar. Enquanto estávamos empacotando tudo, liguei um rádio no quarto para ficar ouvindo música, enquanto estava ocupado colocando coisas nas caixas. Fui para o banheiro e quando saí do meu quarto, fechei a porta. Não foi por acidente. Tenho mania de fechar as portas atrás de mim. Fiz xixi e voltei para o quarto. Abri a porta e fiquei por ali um momento. Fechei a porta e abri de novo. Foi então que notei que não podia ouvir nada vindo do meu quarto quando a porta estava fechada. O rádio estava muito alto, mas mesmo assim não consegui ouvir nada quando a porta estava fechada. Achei isso ainda mais estranho que a parada do closet, porque não fazia sentido nenhum. Daí percebi que por causa disso, minha mãe nunca tinha ouvido a porta bater. Ainda pensando nisso, continuei a empacotar. Fui até o closet para pegar minhas roupas. Abri a porta totalmente e a segurei contra a parede. Não queria precisar abrir todas as vezes que quisesse pegar algo lá dentro. Mas a porta não ficava totalmente aberta sozinha. Ela se abria toda, e depois ia arranjando até ficar em um ângulo de 70 graus. Foi aí que comecei a ficar assustado. Todas aquelas noites a porta se abria, ficando em um ângulo de 180 graus. O único jeito para ficar assim era se alguém ficasse segurando. Quase pirando, retirei todas as minhas coisas velozmente e joguei na minha cama. Não queria mais ficar naquele closet longo e apertado. Fui no andar de cima dar uma olhada nos trabalhadores. Eles tinham acabado de limpar o sótão e me perguntaram sobre o sofá branco. Falei que não era meu, que era para deixar lá mesmo. Eles encolheram os ombros e colocaram de volta no meio da peça e desceram. Enquanto eu virava para segui-los, algo no chão chamou minha atenção. Uma marca escura, parecendo queimada vindo debaixo do sofá. Andei até lá e empurrei o móvel para fora do caminho. Lá, nos meus pés, estava um pentagrama queimado no carpete. Era como se tivesse sido feito a ferro quente, como aqueles instrumentos que usam em fazendas para marcar vacas, exceto que era enorme e em uma forma de pentagrama. Rapidamente chamei os trabalhadores de volta. Ficamos olhando aquilo por muito tempo. Alguns "que porra é essa" foram falados, e depois algumas risadas. Bem, eu não estava rindo. Especialmente depois que eles ressaltaram que estava marcado bem acima do meu quarto. Eu iria descer, terminar de empacotar as coisas e dar o fora daquela maldita casa. Quando estava carregando a última caixa, dei uma última olhada para o quarto, no closet e no papel acima da porta. O canto esquerdo superior do papel estava deslocando e senti uma vontade súbita de arrancá-lo. Mas apenas sacudi a cabeça e levei minhas coisas para fora. E hoje faz 4 meses que saí daquela casa, mas ainda penso nela com muita frequência. 1 ano atrás fui para a casa da minha tia para o aniversário de meu primo. Já tinha estado lá antes, mas naquele dia notei algo que não tinha notado antes. Estava tirando meus sapatos já dentro de casa e olhei casualmente para cima. No topo da porta, preso entre o teto e a batente da porta, estava um pedaço de papel muito parecido com aquele da minha antiga casa. Mas havia uma diferença. Os ideogramas eram bem fracos, como se o papel estivesse colado ao contrário, ao invés de virado para mim. Perguntei para minha tia sobre, e ela disse que era um tipo de amuleto para manter os maus espíritos longe. Agora, uma coisa me assombra. E se eu tivesse sucumbido à vontade de arrancar o papel da parede? Será que o papel ainda está lá? Estava descolando a última vez que vi. Será que alguém arrumou? Ou pior, arrancou?
Ela disse que aqueles ideogramas significavam algo como passagem impossível. Perguntei a ela por que ela estava usando o papel ao contrário, e as palavras que me disse me deixaram apavorado por o resto da minha vida. Deve ficar daquele jeito. As palavras devem ficar viradas na direção que os maus espíritos virão. Fiquei lá, congelado. Um sentimento de pavor tomou conta de mim. Aquele homem, aquele maldito que tinha morado naquela casa antes de mim, não estava tentando prevenir que maus espíritos entrassem no quarto. Ele estava tentando impedir que algo saísse de lá.